Bom, para fazer essa oficina a gente vai precisar de um suporte como esse, contendo vidro, espuma e uma madeira, no caso aqui uma madeira MDF, e grampos, tá? Mas você pode utilizar o que você tiver disponível, sem problema nenhum, tá? Como porta-retratos, por exemplo. Bom, além do suporte, a gente vai precisar também de positivos. A oficina será dividida em duas partes. A primeira parte, vocês vão aprender como criar tintas naturais para criar uma fotografia. Na segunda parte, vocês vão aprender como utilizar folhas naturais, como essas, para criar também imagens como essas. Então, para essa primeira parte da atividade, vamos precisar de um papel canson branco, formato A4, e aí essa folha você dobra no meio, passa aí dessa forma, e aí você pode fazer essa separação da folha ou da forma manual ou utilizando uma régua. No caso aqui eu vou utilizar uma régua para não ter nenhum tipo de problema em rasgar a folha, tá? Então vamos lá. Vou separar, separei, e a mesma coisa, eu vou pegar esse pedaço e vou também aqui dobrar no meio, e o mesmo processo, venho aqui e separo, tá? Mesma coisa com essa parte aqui, dobrei no meio, e utilizando a régua, e pronto, a gente tem agora 4 partes, tá? Isso é legal. Então você pega essas partes e guarda, porque daqui a pouco a gente vai utilizar eles. Bom, então para a gente poder preparar nossas tintas, a gente vai precisar de alguns ingredientes. Eu tenho aqui semente de urucum, o mesmo que se usa para fazer o coloral. Tenho alçafrão da terra, beterraba, amora e por fim folhas de rúcula, mas você também pode utilizar folhas de espinafre, acelga ou agrião. Bom, essas aqui são algumas possibilidades. Para você poder fazer a tinta, você pode usar, por exemplo, um pilão de madeira, no caso aqui da beterraba, para tentar extrair a tinta, tá? Essa é uma possibilidade. Já no caso aqui do urucum, você pode amassar bastante, adicionando um pouquinho de água, não muito, para tentar extrair o máximo aí de tinta que a gente conseguir. Já no caso da amora, ela é bem mais simples, né? Basta você pressionar um pouquinho e ela já libera então toda a tinta que ela tem. Então ela é bem mais fácil de fazer. Como a gente tem um tempo bem pequenininho para poder explicar tudo e apresentar todos os materiais, eu já deixei algumas coisas aqui prontas. Então eu tenho aqui a tinta da rúcula, a tinta do alçafrão da terra, a tinta do urucum, a tinta da beterraba e a tinta da amora, muito parecido inclusive com a beterraba. Bom, feito isso, então vamos preparar agora a nossa mesa e começar então a pintar os papéis para ver o que vai acontecer. Bom, vou liberar todo o espaço da mesa. Vou deixar aqui somente as tintas que vamos utilizar. A tinta aqui de urucum, junto com a açafrão da terra, beterraba, com amora, e aqui a nossa tinta de rúcula. Bom, para essa parte a gente vai precisar também de um pincel macio, e claro, das nossas folhas, aquelas folhas que a gente cortou no início da aula, tá? Então esse é o momento dessas folhas entrar em ação. Então
Então vou pegar aqui uma. Para a gente poder pintar, eu vou utilizar um vidro desse, para eu poder utilizar aqui junto com o pincel. E eu vou escolher uma das cores. Então nesse caso eu vou escolher aqui a tinta de urucum. Bom, tem bastante tinta aqui. Vou tirar o excesso. E vou começar a pintar então esse papel. Vamos lá, vamos ver o que acontece. Bom, observa que ela tem uma cor bem bonita, tá? E é bem legal mesmo. Não se preocupa na questão do acabamento, porque isso que é legal de trabalhar com a fotografia artesanal, tá? Então, assim fica super legal também. Nesse caso, eu vou deixar aqui secando aqui do lado, enquanto a gente faz dos outros, tá? Então, vou deixar aqui o pincel. Vou pegar um outro pincel que eu tenho limpo. E vou escolher uma outra tinta. Vamos trabalhar com essa aqui, que é a Amora. Bom, mesma coisa, eu tiro o excesso também da tinta de Amora. Pego o papel e vamos ver. Mais um pouquinho para poder finalizar. Não precisa exagerar, tá, na tinta, porque senão fica muito encharcado. Bom, assim tá tá suficiente, ó. Como a aula é pequenininha, como eu falei, eu já deixei algumas outras cores prontas. Então tem aqui a tinta de beterraba, que ela fica bem forte, como você pode observar. De urucum, né? Nota que quando ela seca, realmente ela fica bem forte e bem bonita. Temos alçafrão da terra. Amora. E por fim, bom, a próxima etapa agora é preparar então pra gente colocar as fotos, tá? Então vamos lá, vou novamente aqui organizar a nossa mesa. Vou liberar aqui o espaço. Bom, então dessa vez a gente vai precisar aqui do suporte. Então a gente tem aqui o suporte. A gente vai escolher aqui duas cores, tá? Vou pegar aqui várias cores que a gente tem. Vamos escolher aqui então do urucum, que é uma cor bem forte, e uma cor aqui da beterraba, tá? Então fica exatamente assim. Bom, para fazer isso agora a gente vai precisar também dos positivos. Vou escolher dois positivos aqui. Então um positivo vai ficar aqui e o outro positivo vai ficar nesse outro, tá? Lembrando que o tamanho aqui total é 30 por 40, então por isso que eles ficam bem encaixadinhos aqui, essas duas folhas. Bom, feito isso, hora de pegar o vidro, colocar em cima, aperta aqui e hora de utilizar então os grampos, ó. Esse é o momento, tá? Coloquei um grampo, 2, 3 e o quarto, tá?
Então aqui ela tá pronta e é só levar pro sol. Então vamos ver como acontece? Bom, eu já tenho aqui algumas amostras prontas, então vamos ver o resultado, o que aconteceu nessas aqui, tá? Tira cuidadosamente. E olha aí. Então de urucum, olha como que fica então a imagem, ó. Fica bem legal. Bom, a mesma coisa aqui com a tinta da rúcula. Vamos ver aqui o que mais aconteceu nesses outros. Essa é a parte mais legal, tá? É a parte que a gente descobre se deu certo ou se não deu, tá? Então novamente aqui, óleo de beterraba como ficou perfeito, ó. Então, olha os detalhes, tá vendo? Ficou muito legal, tá? Muito legal mesmo. Beterraba é muito legal de fazer por conta disso, por conta dos detalhes, da cor, então acaba sempre realçando bastante. Temos mais aqui. Vamos ver o que aconteceu nesses aqui. Se deu certo, claro. Olha, esse é da Amora. Ficou bem legal também, gostei. Acho que poderia ter ficado um pouquinho mais. E esse aqui, ó. Olha como ficou legal também, tá? Esses dois também ficaram bem legais. E por último, esse aqui. Vamos ver o que aconteceu. Olha aí, tá? Ficou bem legal também, mas poderia talvez ter ficado um pouquinho mais pra ficar mais bonito. Mas enfim, ficou bem legal também. Se eu quiser tentar colocar novamente no sol, eu vou tentar achar aqui a mesma posição, da mesma maneira que tava, e coloco lá mais um pouquinho pra ver como que fica, tá? Dá pra fazer isso também, tá? Ó, então aqui a gente tem o resultado dos trabalhos. Então veja bem, então, ó, novamente, olha como ficou bem legal, tá? De beterraba realmente ficou muito legal, ficou bem destacado, ficou bem bonito. Bom, então nessa segunda e última parte a gente vai precisar de folhas, tá? Então, no caso eu tenho aqui folhas de amora, folhas de rúcula, folhas também de primavera e folhas de guiné, tá? Essas aqui são algumas possibilidades, mas você pode usar também folha de pimenta, folha de bico de papagaio, folha de batata doce, enfim, tem várias possibilidades aí para você experimentar. E o processo ele é muito mais simples também, tá? Então vamos lá. Então a gente precisa então aqui do suporte, o mesmo suporte que a gente utilizou nas outras. Vamos escolher aqui duas folhas. No caso eu vou escolher duas folhas de amora, que é uma folha que eu gosto bastante. Vou pegar aqui o positivo novamente. Esse é o legal, você pode utilizar várias vezes o positivo. Vou colocar aqui o vidro. Bem firme. E colocar então aqui os grampos. Dois de cada lado para ficar bem firme, tá? E pronto. Tá, agora é só levar para o sol. Claro que a folha tem um tempo de exposição muito maior, que vai variar de acordo com a intensidade do sol da região.
tá? Mas aí varia de um dia, às vezes até menos, tá? Então varia muito, é muito relativo o tempo de exposição. Então o certo é você sempre dando uma olhadinha, tá? Para você ver como que vai ficar isso na prática, eu tenho aqui algumas amostras. Então vamos lá. Ó. Tá vendo? Folha de amora. Folha de rúcula. Gatinho, também usando aqui folha de amora, tá? Então vocês podem ver que eu uso bastante folha de amora, até porque é fácil achar, né? Legal que você pode usar terços também. Olha que legal, a folha vai ficando mais velha, vai ficando mais bonita também, tá? Olha como tá bem nítida essa imagem, tá bem, realmente bem bonita. Novamente aqui o gatinho, outra folha de amora, tá? É legal sempre colocar nesse suportinho, até porque elas ficam bem sensíveis, tá? As folhas. Ó, novamente aqui mais folhinhas, tá? Então é isso, ó, a gente tem aqui uma variedade de possibilidades para trabalhar, tá? Mas todas elas ficam bem bonitas e você pode experimentar então várias possibilidades.